O vídeo já vai começar, mas antes, não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações. Abra sua Bíblia, por favor, em Mateus, capítulo 25. Versos de 14 a 30. Nós estamos hoje numa série de mensagens, aprendendo com Deus a fazer a sua obra. Já aprendemos com Deus através do exemplo de Gideão. Já aprendemos com Deus através do exemplo de Davi. E nós queremos nessa manhã aprender com Deus através de uma parábola de Jesus. A parábola dos talentos. Versículo 14. Pois será como um homem que, ausentando-se dos países, chamou os seus servos e lhe confiou os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2, e a outro 1. E cada um segundo a sua própria capacidade. E então o que? Partiu. O que recebera 5 talentos, saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5. Do mesmo modo, o que recebera 2, ganhou outros 2. Mas o que recebera 1, saindo, abriu uma cova e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, voltou o senhor daqueles servos e ajustou contas com eles. Então, aproximando-se, o que recebera 5 talentos, entregou outros 5, dizendo: Senhor, confiaste-me 5 talentos, e eis aqui outros 5 talentos que ganhei. Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. E aproximando-se também o que recebera 2 talentos, disse: Senhor, 2 talentos me confiaste, aqui tem outros 2 que ganhei. Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Chegando por fim, o que recebera 1 talento, disse: Senhor, sabendo que és homem severo, que ceifas onde não semeastes, e ajuntas onde não espalhaste. Receoso, escondi na terra o teu talento, aqui tens o que é teu. Respondeu-lhe, porém, o Senhor: servo mau e negligente, sabias que ceifo onde não semeei, e ajunto onde não espalhei? Cumpria, portanto, que entregasse o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Tirai, pois, o talento e dai ao que tem 10, porque a todo o que tem se lhe dará, e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem, lhe será tirado. E o servo inútil, lançai-o para fora nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Eu quero aprender nessa parábola 5 lições, 5 princípios espirituais que Jesus nos ensina aqui. Eu espero que você aprenda, porque essa parábola você já conhece de cor. Se você é crente velho, se você é crente há tempo, você já ouviu muitas mensagens sobre esse assunto. O assunto da mordomia é um assunto batido nas igrejas. Mas eu quero relembrar você, principalmente nesse dia especial dos 117 anos da história da Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Você não está aqui por acaso. Deus trouxe você para ser membro dessa igreja nesse momento da história, nesse momento da sua história. Porque Deus quer, através de você, realizar a obra dele aqui e agora. Você crê nisso ou não? Se você não crê nisso, eu vou orar para Deus levar você agora. Quer? O que você está fazendo aqui? O que você está fazendo aqui? E esse é um ponto importante. E eu poderia colocar aqui
um talão de cheque e poderia colocar aqui um calendário. E a nossa vida consiste simplesmente aquilo que eu faço com o que Deus me deu. A vida é tempo e a vida é dinheiro. O que você faz com aquilo que Deus tem lhe dado? O que você tem feito com o seu tempo e com o seu dinheiro? Se você acha que o dinheiro é seu. Porque até um presente que você dá, você gasta tempo para comprar o presente. E você gasta tempo com o valor do presente. Então, se nós fôssemos resolver a vida é tempo e dinheiro. Tempo e dinheiro são assuntos extremamente o quê? Espirituais. 70% das parábolas que Jesus contou é sobre tempo e sobre dinheiro. Vocês estão entendendo ou não? Jesus, ensinando sobre a sua segunda vinda, antes de falar sobre a vinda em si mesmo, ele conta duas parábolas. A parábola das 10 virgens e a parábola dos talentos. O primeiro princípio que nós aprendemos aqui está no verso 14. Por favor, pois será como o homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhe confiou os seus bens. O primeiro princípio que eu aprendo de Jesus aqui é que Deus é dono de tudo que existe. Esse homem que, se ausentando do país, chamou os seus servos e confiou os seus bens, nos ensina primeiro que esse homem que se ausentou é a figura de Jesus. Ele resolveu se ausentar do país para fazer uma viagem. Ele deixa a terra após a sua ressurreição. Ele é assunto aos céus. Ele vai para junto do Pai. Mas ele chama os seus servos. E a palavra servos aqui é a palavra duros, os seus escravos. Porque nós somos propriedade de Jesus. Nós somos escravos de Jesus. Ele é o nosso dono. Porque Deus não é dono somente daquilo que eu tenho, mas Ele é dono daquilo que eu sou. Ele não é só Senhor daquilo que Ele me dá, mas Ele é Senhor da minha vida. Eu sou dele. Então é interessante, Matthew Henry, comentando esse texto, ele diz que os servos são os cristãos, os seus próprios servos. Assim eles são chamados por Jesus, nascidos na sua casa, comprados com seu dinheiro, dedicados ao seu louvor e empregados do seu trabalho. A expressão aqui no texto, chamou os seus servos e lhe confiou os seus bens. Os bens, assim como eu, que sou escravo de Jesus, pertencem exclusivamente a Jesus. Tudo o que temos, seja oportunidades, seja capacidades, tudo, nós devemos usá-los, não por proveito próprio, mas para fazer a obra que Deus nos tem dado para fazer. Todos nós somos depositários dos bens de Deus. Deus é o dono. E o que temos continua sendo propriedade sua. Somos apenas administradores. Na linguagem bíblica, somos ecônomos. E a palavra ecônomo significa dispenseiros. Aquele que tem a chave das dispensas. Tudo que nós temos pertence ao Senhor. Amém? Você crê nisso ou não? Você vive isso? Aí é outro assunto.
Primeira lição: Deus é o dono de tudo o que existe. Segunda lição: cada pessoa, cada crente é um mordomo, pois recebe de Deus algum talento para o quê? O administrar. Mordomo quer dizer literalmente economos. Aquela pessoa a quem é entregue tudo quanto o Senhor possui para ser cuidado, desenvolvido e multiplicado. Então preste atenção. Você recebe de Deus bens de Deus. E o projeto de Deus para você é que você o quê? Multiplique, administre de forma sábia, de forma inteligente, de forma consagrada aquilo que Deus tem lhe dado. Veja que todos os 3 servos receberão bens do seu senhor. E veja no texto aí, por favor. Versículo 15. Lê comigo bem forte. A um deu 5 talentos, a outro 2, e a outro, e cada um segundo o quê? A sua própria o quê? Quem avalia essa capacidade? Deus. Por isso que aqueles que amam o dinheiro, os crentes que amam a riqueza, eles entram em muitas confusões. Porque nós queremos muitas vezes ter e ser aquilo que Deus não planejou para a nossa vida. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Isso acontece com a minha vida e com a sua vida. Mas se eu tenho consciência de que Deus, Ele na sua soberania, na sua capacidade de conhecer, de discernir, de saber o que eu posso, Ele me dá. Para que eu possa o quê? Multiplicar. Para que eu possa desenvolver. Preste atenção, que isso tem aplicações muito abrangentes. Se Deus lhe deu inteligência demais e me deu burrice demais, Deus não vai cobrar minha burrice, não vai cobrar só o nível da minha burrice. Mas vai cobrar de você a sua o quê? Inteligência. Se Deus lhe dá oportunidades, se Deus lhe dá relacionamentos, se Deus lhe dá recursos, você precisa entender que tudo Deus está dando isso para você, porque Ele avaliou que você é capaz disso. E Ele quer que você multiplique isso, e quer que você o quê? Desenvolva isso. A escolha foi dele. Também serve, do ponto de vista prático, para a gente não ficar comparando quem é melhor um do que o outro, porque cada um recebe segundo a sua capacidade. Então, se eu não receber de Deus esse dom maravilhoso da oratória que o pastor Hernandes tem, eu tenho que me alegrar com isso. Prisioneiro Paulo, é dele. Se Deus deu para Dom, aquela menina que canta aqui, aquela voz maravilhosa, para minha esposa Tássia também, que tem uma voz muito linda, é Deus que deu. Vocês estão entendendo? Então, se é Deus que deu, você não precisa ter inveja do outro, porque Deus deu também para você o que não deu para o outro. Se eu não sou caviar, e Deus quis que eu fosse biscoito de maisena, é desse jeito. Eu serei o melhor biscoito de maisena que existe. Tostines. Nesse frio, tome leite quente com biscoito de maisena. É muito bom. Tá certo? Então não seja o que você quer ser. Seja o que Deus quer que você seja. Deus, Ele trabalha. E eu quero chamar a sua atenção, porque eu falei isso aqui sobre Gideão. Gideão era complexado. Deus disse para ele, você é um homem valente. Ele diz, não, eu sou um cara pobre. Eu sou um cara incompetente.
Mas Deus diz, não, eu escolhi você porque você é um homem valente, porque eu estou contigo. Você vai ser o libertador do povo de Israel perante os midianitas. Então Deus, Ele tem uma opinião acerca da minha pessoa. E a autoestima é ser aquilo que Deus quer que nós o quê? Sejamos. Cada servo recebeu uma quantia diferente conforme a sua capacidade. E Deus é soberano na distribuição dos bens e somente Ele conhece a capacidade e o potencial de cada um. Terceiro lugar. Primeiro, Deus é dono de tudo que existe. Segundo, cada pessoa é um mordomo, pois recebe de Deus algum talento para administrar. Terceira lição. Cada mordomo tem o dever de multiplicar o patrimônio que recebeu o quê? De Deus. Observe na parábola que os que receberam 5 e 2 talentos, diz o texto que eles saíram imediatamente a negociar e dobraram os bens do seu senhor. Gosto da expressão desse advérbio de tempo, o quê? Imediatamente. Porque quem é preguiçoso sempre fica protelando o início do que fazer. O ano que vem, quando eu me aposentar. Já viu isso ou não? Você não tem agenda, filho. O seu tempo é um tempo que Deus lhe deu. Há tempo de nascer e há tempo de morrer. Significa que você tem data de estreia e data também de... Você tem prazo de validade. Fabricado, entanto, sua data vence. Esse ano não, pelo amor de Deus. Vamos deixar para o ano que vem. Mas você tem prazo de validade. Esse texto é muito interessante, meus amados irmãos. Porque Deus, lá em Lucas, capítulo 19, verso 13, Ele ordena os servos da parábola das 10 minas negociar até que eu volte. A palavra negociar significa se esforçar para multiplicar, para fazer abundar aquilo que Deus o quê? Me deu. Paulo foi chamado para ser apóstolo. Paulo foi chamado para pregar o evangelho. Ele diz, ai de mim se eu não pregar o evangelho. E ele diz claramente, eu quero ganhar o maior número possível de pessoas para Jesus. Eu quero multiplicar aquilo que Deus me deu. Nós somos glorificados, ou Deus é glorificado na nossa vida pela quantidade de frutos que nós o quê? Produzimos. Mas um que recebeu um talento, cavou na terra e enterrou o dinheiro. Em vez de usar a oportunidade, ele o quê? Enterrou. E quais foram as justificativas que ele usou? Primeiro, medo de fracassar. Se fosse eliminado na sua vida esse medo de fracassar, você seria mais produtivo ou não? Vai dar certo? Você produzia mais ou não? Tem muita gente na igreja que não produz porque tem medo de... Não vai dar certo. Segunda desculpa que ele usa aí. Segunda desculpa. É que Deus, Ele era muito o quê? Exigente. Deus, Ele quer o melhor, o exponencial. E eu não consigo atender às expectativas de Deus. Você já pensou nisso? Por isso, meus amados irmãos, que Paulo diz
tudo quanto fizerdes, por palavras e ações, fazei tudo para a glória de Deus. E ele complementa, fazei tudo de todo o coração, não para homens, mas para Deus. Então o que você recebe, os bens que você recebe, as oportunidades que você recebe, os talentos que você recebe, você deve multiplicar isso, administrar isso, para promover o nome de Deus, a glória de Deus e a bênção de Deus na sua vida. Se você é presbítero, seja o melhor presbítero. Se você é diácono, seja o melhor diácono. Se você é cantor, seja o melhor cantor. Faça tudo para que Deus seja glorificado naquilo que Deus, o que Ele deu. Quinta lição que nós aprendemos é que todo mordomo, quarta lição é que o tempo para o exercício da mordomia, ele é breve. A expressão que aparece no versículo 19, depois de muito tempo, voltou o Senhor daqueles servos. Esse muito tempo aqui significa esse espaço de tempo entre a primeira vinda de Jesus e a segunda vinda. E eu quero dizer para você que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Nós estamos vivendo esses últimos tempos. E o tempo que você tem aqui é o tempo da sua vida. Nós temos um tempo para exercer a nossa mordomia. Por isso que Salomão diz, tudo quanto vier à tua mão para você fazer, você deve o quê? Fazer. Porque para o lugar onde nós iremos, não há obras, não há nada para fazer. Porque o tempo de fazer é agora. Mas eu quero concluir, meus amados irmãos, com a quinta lição, ou com o quinto princípio que essa parábola nos dá. Todo mordomo prestará contas e será recompensado, ou será penalizado pelo Senhor. Preste atenção que cada servo compareceu perante o seu Senhor para ajudar as suas contas. Há um julgamento que nos aguarda. Nós prestaremos contas a Deus de tudo o que Ele nos deu e de tudo que nós somos. Abra a sua Bíblia, por favor. Lá em 2 Coríntios, por favor. Capítulo 5, versículo 10. Quando Paulo fala da morte, da vida, ele termina esse texto em 2 Coríntios 5, 10 com um versículo preciosíssimo. Vamos ler juntos aí? Bem forte, o que é que diz? Porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o mal ou mal que tiver feito, por meio. Então todos nós vamos comparecer. Importa, é necessário que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo. Irmãos, eu não sei, mas parece que alguns crentes acham que a vida é um Walt Disney. Que a vida é um parque de diversão. E não é. A vida, meus amados irmãos, não é um ensaio. A vida é uma realidade. É um tempo de oportunidade. Nós estamos vivendo esse tempo que Deus nos deu. Eu já estou com 58, estou mais próximo. Benjamin nem se fala. Já está com quanto, Benjamin? 80. Não quero que você morra não, tá? Só estou fazendo. Mas tem gente aqui com 20, com 30, com 15. Esse é o tempo de Deus para nós. Nós nascemos no tempo de Deus. E Deus tem um propósito para a nossa vida. Ele quer que nós administremos os talentos que Ele nos deu.
e de forma multiplicadora e de forma o quê? Abençoadora. Por isso que nesse dia de aniversário da igreja, nós estamos desafiando você a participar desse projeto da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, que não é meu. Não é meu. E nós estamos comprando o galpão, vamos comprar, 42 milhões de reais. E vamos mudar para lá, se Deus quiser, ainda esse ano. Mas há um projeto de derrubar tudo isso aqui, para construir a sede da igreja. E alguns irmãos foram levantados por Deus para fazer esse estudo. Outros foram pagos por nós para fazer o estudo. Uns foram de graça, outros foram contratados. E há anos esse estudo está sendo feito, pensado. E eu quero apresentar para você. Porque nessa manhã é pega ou larga. Ou você está com a gente, ou você não está com a gente. Porque Jesus diz, aquele que não está comigo, aquele que não ajunta, também o quê? Espalha. Quero desafiar você. Veja que coisa linda que os irmãos pensaram. É bonito ou não é? É lindo, não é bonito, é lindo. São 12 andares. Um templo para 2.000, quase 3.000 pessoas. Nós teremos aqui um espaço para escola bíblica, uma escola que já, o projeto está pronto também, que vai começar em 2025. Porque nós precisamos abrir escolas com princípios. O projeto é muito bonito, isso aí é a visão que você tem, vidro, tijolinho aparente, verde. É de Deus. Porque se Deus é verde, nós seremos verde. É assim ou não é? A terra era sem forma e vazia. Era caos, era preto. Ausência de cor. Mas quando Deus começou e viu Deus que era muito bom, é verde. Você quer a entrada? Volta lá, por favor, desculpa. Olha que coisa linda. Você entra no auditório. A Marginal está do lado de lá. Aqui é a Praça Cipreste, aqui é a Guerra Junqueira. Você vai entrar direto para o templo. Templo confortável. Depois tem as salas. Depois tem outros espaços. Depois tem um espaço maravilhoso. Vai ter McDonald's, Starbucks. Espaço de alimentação. Um salão de celebração para 500 pessoas, que poderá ser usado pelo departamento infantil, para pequenas reuniões. Vai ter uma capela 24 horas por dia aqui na frente. Porque esse templo será um marco para a história de São Paulo. Porque nunca uma igreja cristã evangélica esteve na Marginal. A Marginal tem tudo. Tem sambódromo, tem AMB, tem motel, tem C&A, tem shopping. Mas não tem uma igreja pregando a Bíblia, ensinando a palavra de Deus. Vocês estão entendendo ou não? E vai ter. Está tudo aí. Essa é a visão da Marginal. Nós fomos abençoados agora pelo plano diretor, porque nós estamos a menos de 600 metros dos terminais aqui. No terminal de trem, aqui vai ter futuramente barco rodando aqui, então você vai poder vir para a igreja de barco, de trem. Tem a ciclovia. E se Deus quiser, você vai vir de drone. Drone. Lá em cima, nós teremos 2 quadras poliesportivas para os nossos filhos, para os nossos jovens, adolescentes, quadras cobertas. Vocês estão entendendo ou não? Isso é de Deus. Para fechar a conta, vamos para o final. Olha aí, são 14.000 metros quadrados. Multiplica por 6. Você tem o valor da obra. Se você quer um negócio chique demais, multiplica por 10. Que a gente põe folheado a ouro. Saddam Hussein. Mas não vamos fazer isso.
Fazer mais barato, mais bonito e o melhor o quê? Possível. Vocês estão entendendo ou não? Se Deus quiser, para isso aqui, se tudo for aprovado, 2 anos para aprovar o projeto, 3 a 4 anos para construir. Para que isso aconteça, tudo isso aqui tem que vir para o chão, para começar a obra. Alguém disse para mim, pastor, o senhor vai ser como Moisés, o senhor vai subir no Monte Nebo, ver a terra prometida e morrer. Tudo bem, se for essa a vontade de Deus, vocês vão ter que trabalhar para construir. Eu já vou para a pátria o quê? Celestial. Esse é o desafio para a gente. Isso sem deixar de investir na obra o quê? Missionária. Isso é só para a gente fazer, para nós. Você que está nos assistindo aí, você que tem nos assistido, você que é membro online, você precisa participar. Chegou a hora. Não basta elogiar, não basta ser abençoado, você precisa abençoar. Você precisa participar, porque tudo que nós temos e que somos pertence ao quê? Ao Senhor. Amém?